Agora sobre enxaqueca, o problema que aflige tanta gente, né? E muitas vezes é crônico, dependendo da situação. A vida acaba ficando muito limitada quando a pessoa tem vários episódios de enxaqueca ao longo do mês ou da semana, enfim. Vamos conversar com o Dr. Márcio Natan, que é neurologista do Hospital das Clínicas da USP. Seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem, querido? Obrigado, Regiane, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Pelo menos algum episódio de enxaqueca ou de dor de cabeça na vida a pessoa vai ter, né? Seja homem ou mulher? É muito comum que a gente tenha dor de cabeça por alguma razão na vida. Mais de 90% das pessoas vai manifestar. E a gente tem que diferenciar isso da enxaqueca, que é um problema um pouco menos comum, ainda que seja uma das doenças mais comuns no mundo. Tá. Mas a enxaqueca a gente diferencia porque ela não tem só dor de cabeça, ela tem, além da dor de cabeça, outros sintomas que realmente vão apontar para essa doença que é a enxaqueca. Que sintomas seriam esses? A enxaqueca tem uma dor de cabeça que geralmente aparece com intensidade mais forte, as pessoas se sentem latejando comumente. É uma dor que pulsa normalmente, né? É comum que ela pulse. Algumas pessoas vão ter impressão também, mas o mais comum é que ela pulse. Tá. A luz incomoda, barulho pode incomodar, cheiros até agradáveis de perfume ou até de comida podem deixar uma pessoa com enxaqueca desconfortável. A dor tende a piorar quando a pessoa faz algum esforço físico durante a crise e náusea é um outro sintoma comum. Só para finalizar, antes da dor é comum que as pessoas tenham peso, sensação de tensão cervical, bocejamento, sonolência, alteração de humor. Então você vê que são vários os sintomas que podem acontecer numa pessoa com enxaqueca. E se a dor é muito intensa, muitas vezes ela pode ter episódios de vômito, né? Pode chegar a vomitar, pode desidratar por isso, inclusive, uma das razões pelas quais é tão importante ter uma boa hidratação para evitar complicações maiores da enxaqueca. Uma dor intensa como essa sempre é enxaqueca ou a enxaqueca se caracteriza também pela continuidade, pelo tempo que ela dura, né, por ser prolongado o período que ela está ali e pela frequência com que ela aparece? Pergunta excelente, Eugênia, porque quando uma pessoa tem uma dor muito intensa, a primeira coisa que ela pensa, bom, deve ter algum aneurisma na minha cabeça, deve ter algum câncer no cérebro. Parece que a cabeça vai explodir, né? Vai explodir. É. E, na verdade, o que acontece é que a maioria das vezes essas dores, apesar de intensas, elas são recorrentes ao longo de semanas, meses, anos. Nesse caso, é muito pouco provável que a gente esteja de frente para alguma dessas complicações. Mas é fato que outras coisas podem causar dor de cabeça, esses exemplos que a gente deu. Então, é muito importante uma pessoa que tem dores de cabeça, que atrapalha a vida dela, essas pessoas devem ter um acompanhamento do médico para poder ter certeza, primeiro, que é enxaqueca e não alguma outra doença mais grave, e mesmo se for enxaqueca, para dar uma condução que possa melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. E é muito comum a gente não entender muito bem essas nomenclaturas, né? É verdade. O que diferencia uma dor de cabeça intensa? Por exemplo, tive um episódio em que eu cheguei a vomitar, tô dando um exemplo, tá? Fiquei realmente muito mal. Isso não aconteceu mais. As outras dores de cabeça que eu tive foram espaçadas e menos intensas, não chegaram a esse nível. Essa pessoa diz que ela pode dizer que ela teve um episódio de enxaqueca e que o restante eram dores de cabeça, eram cefaleias, ou ela pode dizer que ela é uma paciente de enxaqueca, que ela tem essa questão. Muito interessante porque para a gente definir enxaqueca, um dos pré-requisitos é justamente essa repetição. Então não tem como a gente dizer com um episódio que uma pessoa tem enxaqueca, não. Ah, tá. Mas toda pessoa que tem enxaqueca, ela vai ter o primeiro episódio de enxaqueca também. Então o que acontece é que no final das contas a gente precisa do tempo para avaliar. Essas doenças mais graves, elas são raras, que se manifestam com dores de cabeça. Mas quando elas aparecem, geralmente aparecem com outros sintomas, como por exemplo, a pessoa ficar paralisada ou fraca de um lado do corpo, dificuldade de fala, e isso junto com dor de cabeça, perda de consciência, são coisas que apontam, essa pessoa pode ter uma dor de cabeça relacionada a um AVC. Sim. Mas geralmente a dor de cabeça isolada, ela está mais relacionada a essas outras doenças que não vão levar risco à vida, como é o caso da enxaqueca, que vai se repetir ao longo da vida, ou uma desidratação, algum descuidado que a pessoa pode ter. Vamos trazer para o Covid, né, a dor de cabeça, porque esse é um dos sintomas que as pessoas têm apresentado, né, dor de cabeça. E como é que a gente consegue diferenciar? Porque vou pegar o meu exemplo. Sim. Eu sou uma paciente alérgica, nariz escorre, muitas vezes por causa do refluxo a garganta dói, e aí a gente fica nessa paranoia, podemos dizer assim, né? Até que ponto isso é o meu normal, entre aspas, ou isso é o sintoma da Covid? Aí a gente pode negligenciar, né, um primeiro sinal que a Covid chegou,
e achar que isso faz parte do modus operandi do seu organismo, né? Sim. Então, no caso da dor de cabeça da Covid, tem alguma característica diferente da dor de cabeça que a gente teria no dia a dia? Como é que ela se caracteriza? Além de ser uma manifestação comum da Covid, a dor de cabeça na Covid ela pode acontecer por diferentes razões. A mais comum é a relação à infecção diretamente. O que os pacientes têm relatado muitas vezes é que é uma dor que pode parecer com a anterior, mas ela deixa de melhorar como ela melhorava antes com os analgésicos. Isso pode ser um alarme. Então ela responde de maneira diferente. Ela pode ser mais intensa, ela pode mudar a forma de dor, ela pode ser mais duradoura e ela pode até persistir depois da melhora dos outros sintomas, quando a gente realmente precisa uma avaliação se tem alguma outra complicação ou se precisa de algum tratamento específico. Alguma sequela, né? Exatamente. É importante a gente se conhecer, né? É o que eu sempre digo, o corpo fala tanto com a gente, e se a gente não estiver preparado para ouvir, né? É a mesma coisa da rinite, da dor de garganta, do refluxo, sempre vai ter alguma coisinha diferente naquele episódio que não é o que você está acostumado a sentir. Então é bom a gente se ouvir, né, Exatamente. Doutor? E os outros sintomas que você mencionou, eles podem vir junto com essa dor de cabeça, o que é para gerar um alarme também maior. Tá bom. Um assunto meio no ar, que é a questão da automedicação com relação à dor de cabeça, que é muito comum, né? Você tem uma dor de cabeça e fala, vou tomar um analgésico, vou resolver meu problema aqui sem precisar ir ao médico. Qual é o momento que a gente deve procurar um especialista, né? Com que frequência de dores a gente precisa, né, acender esse sinal de alerta? E quão danosa pode ser essa automedicação, né? Porque dá a impressão, depois de um tempo, que a dor de cabeça vai ficando mais resistente. A gente tomava, por exemplo, 500 miligramas de dipirona, precisa de 1 grama daqui a um tempo. Não sei se é uma impressão ou se isso realmente é uma realidade. Isso não é uma impressão, isso é verdade. A Sociedade Brasileira de Cefaleia coloca que a partir de 3 dias de dor de cabeça por mês, uma pessoa já deve procurar um médico. Isso por 2 razões. Primeiro, porque isso já atrapalha a vida dela. Segundo, porque se ela não se cuidar, o risco maior, Regiane, é que isso vá piorando e chegue ao cenário que tantas pessoas sofrem com dores de cabeça crônicas, mais dias vivendo com dor de cabeça do que vivendo sem dor de cabeça. E um dos fatores que acaba empurrando a pessoa para piora é o uso excessivo de analgésico nesses quadros de dores de cabeça por enxaqueca. Então a gente, quando tem ali mais de 10 dias de uso de analgésico por mês, a pessoa tem um alto risco de desenvolver não só uma tolerância, uma resposta menor quando toma analgésico, mas é pior do que isso. Ela acaba desenvolvendo uma dor de cabeça por cima da enxaqueca, que pode ser contínua. A pessoa pode, de repente, passar todos os dias com dor de cabeça por conta disso. Tá certo, vamos lá falar com a turma que está em casa. A Cíntia, eu sei que o assunto não é Covid, mas é o tipo, não tem como a gente não falar sobre isso, afinal de contas, estamos ainda num momento terrível da pandemia, e aí a gente, mais do que nunca, tem que estar atento aos sinais que o corpo dá, como a gente já falou, né? A Cíntia, por exemplo, olha como é fácil confundir sintoma, né? Fui diagnosticada com Covid essa semana, sofro de rinite alérgica, amiga, e geralmente tenho enxaqueca no período menstrual. Os únicos sintomas que tive foram coriza e dor de cabeça. Por essa razão, nem desconfiei que estava com Covid. Meu sinal de alerta foi febre em pessoas próximas. Então, olha como essa observação do entorno também é importante, né, no diagnóstico da Covid. E que bom que ela se atentou a isso e foi diagnosticar para diminuir a propagação. E muitas vezes a pessoa achando que é sintoma corriqueiro da vida dela, não procura ajuda, quando procura já está mais grave. Exatamente. Né? E aí pode ser um problema realmente. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas aqui. A Z Assessoria. Não tenho dor de cabeça, mas tenho uma espécie de raios coloridos na vista durante aproximadamente 30 minutos, vem do nada. Já ouvi falar que é enxaqueca boreal, existe isso? Não é boreal, o fenômeno boreal pode até parecer, mas a gente está falando provavelmente do fenômeno da aura. A aura pode aparecer, acontece quando há uma alteração dos neurônios na região mais posterior do cérebro e que altera o centro que processa a visão. Isso é a aura visual. E pode aparecer com formas geométricas, coloridas, borramento da visão. Geralmente tem uma duração entre 5 a 60 minutos e antecede uma crise de enxaqueca. Pode ser, sim, uma crise de aura essa. A gente sempre consegue descobrir qual é a origem da enxaqueca ou ela simplesmente pode acontecer do nada? Porque existem gatilhos. Algumas pessoas são mais sensíveis, né, a cheiros, por exemplo. Perfume doce me dá dor de cabeça, vamos supor. Ou então, sei lá, ficar sem tomar água. Também é uma questão que eu percebo, é batata. Chegou no fim do dia, eu tô com dor de cabeça, eu penso na quantidade de água que eu tomei, eu percebo que eu estou em déficit com o meu organismo nesse sentido. A gente sempre consegue descobrir qual é o gatilho ou existe uma predisposição, de repente, hormonal em algumas pessoas?
Essa questão do gatilho, a lista dos gatilhos reais, ela tem caído a cada dia que a ciência consegue entender um pouco melhor o processo da dor de cabeça. Por exemplo, vários gatilhos alimentares, como é o caso do chocolate, começaram a ser mitos, na verdade, a partir do momento que a gente entende que a própria vontade de comer chocolate pode ser um sintoma inicial da enxaqueca. Mas você falou de uma coisa que é importante, a flutuação de hormônios, como é o caso do estrogênio, do estrógeno na mulher, ela pode sim, quando cai o estrógeno, ser um gatilho para a crise. Agora, o mais importante, como a gente trata isso? É mudando o hormônio? Não, é cuidando da enxaqueca, porque uma vez que você consegue controlar a enxaqueca, o gatilho deixa de ser gatilho. Tá. Porque existem questões comportamentais que, teoricamente, são mais fáceis da gente concluir, né? Que Sim. são aquela questão, o início da dor de cabeça. Por exemplo, a gente falou agora da ansiedade, do estresse, né? Tudo isso que a gente está vivenciando em maior intensidade agora, né? Sim. Então, isso, com certeza, essa tensão que gera pescoço, essa musculatura, que também pode ser responsável por crises mais frequentes de dor de cabeça. Essa tensão, ela é mais um sintoma da fase inicial, mas você falou bem, o estresse e a ansiedade são importantes, sedentarismo é uma coisa que ajuda a piorar, o peso inadequado pode piorar também e, enfim, essa questão da pandemia vem influenciando, porque as pessoas fazem menos exercício físico, estão obviamente mais estressadas e a enxaqueca muitas vezes vem piorando por causa disso. Tá. Vamos falar com a Deni, querida, que bom que você está melhor, fico muito feliz, viu? Obrigada pelo seu relato. Ela disse que em 2018 ela teve 3 meses ininterruptos de crise de enxaqueca. Gente, que inferno. Consegui imaginar, que horror. Fui ao neuro, fiz exames e pediu para tirar ou diminuir o consumo de leite, que ela bebia diariamente. Puxa, como melhorou. Agora só tenho crise, tipo, se durmo mal, coisas do tipo mais frequentemente. Desde que isso diminuiu, desde que ela diminuiu o consumo de leite, ela melhorou muito. Tem alguma relação do leite já relatada Eu fico contente que ela melhorou e assim, a gente só tem a celebrar isso, mas essa definitivamente não é uma recomendação generalizada, não existem realmente comprovações. Agora, cada pessoa, cada indivíduo tem um comportamento diferente. Não existem 2 pessoas que são idênticas, então que bom que ela respondeu, mas infelizmente, se fosse isso, a gente teria até uma facilidade maior de ajudar essas pessoas que sofrem com dores de cabeça muito frequentes. A grande pergunta é se a dor de cabeça dela de fato era de enxaqueca ou era talvez até parte desse fenômeno de intolerância ao leite que ela tinha, né? É verdade, verdade. A Dani quer saber o seguinte: bom dia, lindona. Sofro muito com enxaqueca. Tem a ver com o fato de eu ter diabetes? Porque as crises são fortes. Olha aí uma relação. Não tem a ver com o fato de ter diabetes, mas essas 2 doenças juntas acabam acarretando um impacto muito maior sobre a vida e ambas têm que ser cuidadas, mas uma não piora a outra. É diferente, por exemplo, da depressão, do transtorno de ansiedade. Esse sim, um pode piorar o outro em relação à enxaqueca. Tá. A Cris quer saber se a atividade física pode dar enxaqueca. Olha, quando a pessoa está na fase de crises muito frequentes, é possível que uma pessoa tenha ali uma piora da dor de cabeça. E durante a crise, a atividade física, ela acentua a dor de fato. Porém, uma pessoa que tem enxaqueca, se ela pratica atividade física de maneira regular, a tendência ela é melhorar ao longo do tempo. Um alerta importante, uma dor que é desencadeada no meio da atividade física de extrema intensidade, explosiva, de uma vez, isso não é característica da enxaqueca e deve ser um sinal de alarme para outras causas mais graves. Tá certo, tá certo. Tenho enxaqueca há 12 anos, a Tati está dizendo aqui, desde muito pequena. Não, tenho enxaqueca há anos, desde muito pequena. Há 12 anos descobri que tenho fibromialgia. Isso pode desencadear a enxaqueca também? As crises são piores no período menstrual. Tenho que ir para o hospital para tomar remédio na veia. Tem relação com a fibromialgia? Sim, a fibromialgia ela é uma dessas doenças que cursa, né, que a pessoa tem uma alteração do processamento da sensibilidade e gera dor por si só também. Então ela é de certa forma correlacionada sim com a enxaqueca, existem dados mostrando isso e mais uma vez, aqui existem tratamentos inclusive que podem ser usados em comum para as 2 doenças e a pessoa pode controlar essas dores e não precisar você ir ao pronto-socorro tantas vezes como tem acontecido, porque isso realmente, ainda mais na época do Covid, né, Jane, é algo que a gente precisa evitar ao máximo. Com toda certeza. A Andréia está compartilhando aqui uma coisa bacana que eu até queria estender a pergunta aqui para você e compartilhar com a gente também. Ela disse que tinha enxaqueca de 3 a 4 dias por semana. Ela mudou a alimentação e melhorou 90%. Ela
tinha enxaqueca crônica nessa época. Queria muito saber o que você tirou, né? Porque, como a gente falou, a questão do leite, que podia ser uma questão para aquela outra paciente, né? No caso da Andréia, outros alimentos poderiam ser desencadeantes, né, doutor? Eu vou te dizer o que mais a gente vê funcionar, Giane, é uma dieta balanceada, quer dizer, uma dieta não, uma alimentação balanceada, que a pessoa come ali alimentos não processados, que ela tem uma boa ingesta de líquido, que tem uma diversidade na alimentação e evita jejum prolongado. Isso são orientações que costumam ajudar. Tá. Essa falou de jejum prolongado, eu pensei agora nesse jejum intermitente, essas coisas que estão na moda. Isso pode desencadear também crise de enxaqueca? Sem dúvida. A pessoa que sofre com enxaqueca pode ter uma piora expressiva por causa do jejum intermitente. Tá certo. Mas pergunta para você, a Ednilze. Bom dia, doutor. Dentro do olho esquerdo, bastante incômodo quando ela tem dor de cabeça. Ela sente uma dor localizada. Essas dores localizadas podem indicar alguma coisa a mais? Pode sim. Existem outras doenças que não são enxaqueca. Por exemplo, recentemente, em 21 de março, a gente teve o dia da conscientização sobre a cefaleia em salvas, que é uma dor muito intensa, muito incapacitante, que ela tem essa característica de ficar só na região de um olho. Ela tem outros sintomas, como vermelhidão, inchaço do olho, pode ter um quadro de agitação durante a dor e as dores são mais curtas. Pode ser que não seja o caso de enxaqueca, essa dor que ela referiu. Tá certo. Deixa eu ver aqui, a Nina. Tenho dores de cabeça sempre de um lado da cabeça. Já tive, inclusive, episódios de desmaio, que dura geralmente até 4 dias. A dor de cabeça ou desmaio? Acho que é dor de cabeça. Seja a dor de cabeça, né? Mas, de fato, isso que a Nina colocou é comum. As pessoas sofrem muito por dias seguidos. Às vezes, a dor é contínua por meses, né? E anos. Então, não tem como a gente dizer exatamente qual foi essa dor de cabeça, mas o mais importante dores de cabeça que se repetem podem ser tratadas e quando a gente vê as pessoas melhorando tanto a qualidade de vida, é algo muito gratificante. Então, realmente recomendo, se você vem sofrendo com essas dores tão prolongadas, procurar ajuda. E é muito interessante que sempre que a gente faz uma entrevista aqui com qualquer profissional de qualquer especialidade, a gente chega à conclusão de que uma mudança no estilo de vida opera milagres na vida da gente. Sim. Muitas vezes, né? E que qualquer sinal de alerta, seja uma enxaqueca, seja uma dor, é um sinal de que essa mudança precisa acontecer, né? E que a gente precisa olhar com mais atenção para como está a nossa vida e o que precisa ser mudado dentro dela. E óbvio que um profissional pode e ajuda a gente nisso, né, doutor? A gente sempre insiste muito nisso no consultório, Regiane, a importância da pessoa ter uma atenção consigo, de olhar para a própria vida, o que ela está cuidando de si, né? Atividade física, alimentação, carga de estresse e a maneira de como lidar com isso. Então, eu concordo com você. Estilo de vida é algo que traz saúde e ajuda muito a proteger a pessoa da doença. E o mais desafiador agora é fazer tudo isso num momento como esse que a gente está vivendo, né? É verdade. Que a questão da saúde mental, a higiene mental que a gente precisa fazer ficou bem mais limitada e vai da gente encontrar como fazer isso, né? Num momento tão desafiador e tão tenso como esse. Mas é tão importante quanto, né? Higiene mental, respiração. Tudo isso que a gente não atenta, né, doutor? Demanda um pouco mais de criatividade e força de vontade, mas é possível. É verdade. Obrigada mais uma vez. Obrigado você pelo convite. Ótimo. Obrigada, doutor. Doutor Márcio Natan, neurologista do Hospital das Clínicas da USP. Você faz contato através do Instagram, @drMárcionatan. Natan você vai escrever com 2 T's e N no final. @drMárcionatan. Obrigada, até a próxima, viu?